Olá pessoal, vamos iniciar aqui a aula sobre proteínas no esporte, nosso terceiro macronutriente, né? E nós vamos perceber que esse nutriente é de fato essencial, pensando em recuperação muscular, pensando em hipertrofia muscular e em desempenho físico. Isso não quer dizer que o consumo exagerado vai trazer benefícios para a nossa saúde e para o desempenho físico, mas o consumo adequado, em quantidade adequada, com boa qualidade na proteína, isso de fato faz diferença. Relembrando rapidamente que a estrutura básica do aminoácido, que é a unidade que compõe a proteína, né? Ele tem um carbono central, um grupamento amino, um grupamento carboxílico, isso é igual para todos, e uma cadeia lateral, um radical aqui que diferencia um aminoácido do outro. A gente tem um grupo de aminoácidos chamado de aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz ou produz em quantidade suficiente, e esses aminoácidos essenciais, eles precisam ser ingeridos através da dieta. Tá? E aí a gente tem a lista aqui, a listidina, a isoleucina, a leucina, né? Isoleucina, leucina e valina fazem o grupo de aminoácidos chamado de aminoácido cadeia ramificada. Além disso, a lisina, metionina, fenilalanina, treonina e triptofano, né? A presença desses aminoácidos essenciais numa determinada proteína alimentar e em determinada quantidade vão ser um fator importantíssimo para a gente dizer se aquela proteína é de boa qualidade ou não. Quando a gente fala que uma proteína é de alto valor biológico, é completa, é de boa qualidade, isso implica em ter todos os aminoácidos essenciais e em quantidades adequadas. A célula muscular é uma célula bastante hidratada, né? Cerca de 80% dela é água e 220% proteína. A maior parte das proteínas lá são proteínas contráteis, como actina e miosina, e a gente tem um grupo de proteínas não contráteis. Embora as pessoas pensem em músculo, já pensam em proteína, né? Mas é muito mais água do que proteína em si. Em relação à nossa saúde, a proteína ela cumpre diversas funções no organismo, a gente não pode deixar de esquecê-las, né? Ela tem a função enzimática, por exemplo, né? Todas as enzimas são proteínas. Quando a gente se alimenta, por exemplo, diversas enzimas são lançadas no lumen intestinal, ou lá no estômago, ou mesmo na boca, que são enzimas que vão digerir, degradar aquele nutriente que está no alimento para que a gente consiga aproveitar. E dentro da célula, né, as vias metabólicas, elas ocorrem às custas de reações bioquímicas que são catalisadas por enzimas. Tem a função de defesa, né, as imunoglobulinas, os anticorpos são proteínas. A função de movimento corporal, deslizamento da quitina e da miosina faz com que a gente tenha encurtamento e relaxamento do músculo e consequentemente o movimento corporal. Tem a função hormonal, diversos hormônios são hormônios proteicos, como por exemplo insulina, glucagon, e eles têm funções importantíssimas na regulação do metabolismo energético e celular de modo geral. Tem a função estrutural, né, como por exemplo a queratina, que faz parte do cabelo, né, das unhas. A gente tem o colágeno como uma proteína estrutural importante, a mais abundante no corpo, né? Tem a função de transporte, né? Diversas proteínas carregam moléculas no nosso sangue. Então, por exemplo, a vitamina A tem uma proteína específica que carrega ela, né? Os ácidos graxos, quando são liberados lá do tecido adiposo no processo de lipólise, se ligam à albumina para serem transportados, né? A gente tem proteínas nas lipoproteínas e atuam na reparação de tecidos, né? Quando a gente submete o nosso corpo, por exemplo, a um exercício físico, a gente tem lá microlesões nesse exercício, né, no músculo, e no processo de reparação a gente tem a participação das proteínas na síntese proteica em si, que vai ser esse processo de reparação e de aumento da densidade dessas proteínas, consequentemente promovendo o aumento de massa muscular. Em relação ao desempenho físico, ela também é muito importante, né? A ingestão ótima de proteínas está associada a ganho muscular, está associada a melhor reparo muscular, melhor recuperação muscular, a adaptações metabólicas favoráveis, né? O exercício físico induz, por exemplo, aumento de concentração de determinadas enzimas para melhorar a eficiência do metabolismo energético, que são proteínas, né? E aumento de força muscular. Então, quando eu falo que ingestão ótima, estou me referindo a uma ingestão adequada de acordo com as recomendações que a gente tem na literatura. No nosso corpo existe um processo chamado de turnover proteico, que nada mais é do que, né, o balanço aí entre degradação de proteína e síntese de proteína. O tempo todo, nas 24 horas do dia, a gente está quebrando e sintetizando proteína. O que a gente quer sempre, ao final do dia, é que haja um balanço proteico positivo, ou seja, que a nossa síntese seja pelo menos
ou seja, maior do que a degradação, ou pelo menos igual, né? Se o balanço proteico for neutro, você não tem perdas, mas o ideal é que seja positivo, principalmente se o sujeito faz exercício físico ou está num processo de hipertrofia muscular, onde a gente quer acumular algum tecido. A taxa de síntese proteica, nessa velocidade com que ela ocorre, isso vai variando com a idade, né? A gente pode observar aqui nessa tabela que no início da vida a gente tem uma taxa muito mais alta, né? Se você pegar uma criança de 0 aos 2 anos, ela praticamente dobra de tamanho, né? O peso às vezes aumenta 4 vezes, 3 vezes. Então, como a necessidade de desenvolvimento, de aumento, de acúmulo de tecido é maior, essa síntese proteica também é maior. Está tudo se desenvolvendo muito rápido. À medida que a idade vai avançando, essa velocidade vai diminuindo, né? E lá na nossa velhice ela fica menor ainda. Uma maneira da gente diminuir e não deixar com que isso caia muito é a prática de exercício físico, principalmente o exercício resistido. Para que ocorra a síntese proteica na célula, é necessário que ocorra estímulo para que esse processo seja iniciado, tá? E é necessário também que a nossa célula tenha os substratos em quantidades adequadas para que o processo ocorra adequadamente. Inicialmente, a primeira etapa aqui da síntese proteica é exatamente o processo de transcrição, né? A transcrição nada mais é do que fazer uma cópia de um gene lá do DNA que codifica uma determinada proteína. Então, se por exemplo, eu preciso de sintetizar uma nova molécula de actina, tem um gene que codifica essa proteína. Então, o estímulo, o exercício físico, né, pela contração muscular, ele estimula essa transcrição. Essa transcrição vai ser copiar a receita, né, copiar o gene lá, os códons lá que codificam essa proteína. E esse RNA transportador, então, esse RNA mensageiro, então, que é produzido lá no núcleo da célula a partir do DNA, ele sai para o citosol da célula, né? No caso da célula muscular, no sarcoplasma, e aí ele vai até os ribossomos, né? No retículo endoplasmático rugoso, e lá então ele vai ser acoplado nas duas subunidades aqui, e vai então ocorrer a leitura desse RNA mensageiro. Esse processo de leitura do RNA mensageiro a gente chama de tradução. Nesse processo, um outro RNA chamado transportador, ele vai trazendo aqui, carregando até o ribossomo os aminoácidos e vai inserindo um a um. E aí a gente tem então essa fita de RNA mensageiro sendo lida, e ao longo do processo os aminoácidos vão sendo adicionados e no final você tem lá a proteína sendo formada, né? Após essa leitura aqui do RNA mensageiro, dessa tradução dele, a gente ainda tem eventos pós-traducionais onde a proteína vai buscar sua conformação adequada para que ela tenha suas funções, né? O exercício ele é importante tanto para a transcrição quanto aqui para o processo de tradução. E a alimentação ela é essencial no processo de tradução. É muito importante que, principalmente aqueles que precisam de aumentar a massa muscular, estão envolvidos, engajados em treinamento para hipertrofia, que treinar certo, treinar na intensidade adequada, com volume adequado, com frequência adequada, é um passo decisivo para garantir o estímulo que o músculo precisa para aumentar a síntese proteica acima dos níveis basais. O complemento disso, né, a partir do momento que você faz um treino excelente, que realmente estimula seu músculo, estimula a síntese proteica, é você fornecer o substrato e energia na quantidade adequada. Então não adianta nada, vai lá, faz um excelente treino e se alimenta mal depois no período de recuperação. Da mesma forma, não adianta muito você ficar se alimentando muito bem e treinando muito mal, né? A gente precisa combinar bem as duas coisas. Para se produzir 1 grama de proteína, né, há um gasto energético que varia aí entre 5 e 8 quilocalorias, né? Estima-se aí que se você aumentar, adicionar a ingestão energética diária do sujeito, né, o gasto energético diário que ele precisa para manter seu peso corporal, se você adicionar 500 quilocalorias por dia, você tenderia a aumentar meio quilo de massa magra por semana, tá? Então, para a hipertrofia muscular, a gente deve ingerir uma dieta hipercalórica. O que é dieta hipercalórica? Você vai fornecer para o sujeito o JET, que é o gasto energético total dele, né? A gente tem várias maneiras de calcular esse JET, então se calcula de alguma maneira, utilizando algum método. Então o sujeito lá, você calculou, ele gasta 2.500 quilocalorias. Se ele vai fazer uma dieta para hipertrofia, a gente
vai fornecer um pouco mais do que isso, né? Pelo menos 250 quilocalorias a mais. Entre 250 e 500 é o que mais se utiliza na prática. Posso usar valores maiores? Posso adicionar mais energia? Posso, né? Vou adicionar 700, 800, 1000, né? Só que quanto mais você adiciona, mais energia extra você está fornecendo. E a partir de determinado ponto, essa energia extra não vai estar sendo direcionada para a síntese proteica. Na verdade, você vai começar a acumular muita gordura corporal. O sujeito que quer fazer um trabalho de hipertrofia, ele não se preocupa tanto com a composição corporal, mas é melhor durante esse processo você ganhar o mínimo possível de gordura. Ganhar um pouco de gordura é totalmente aceitável, mas se ganhar muita, depois no processo de definição muscular você vai ter mais gordura para perder e consequentemente vai ter um trabalho maior. Então 250, 500 quilocalorias normalmente é suficiente para garantir aí uma síntese proteica ótima e consequentemente ter o processo de hipertrofia, que não é um processo agudo, é um processo crônico, mais de longo prazo. Então a gente tem que ter consciência disso também. Alguns hormônios, né, têm uma participação importante nesse processo. A gente tem de um lado o cortisol, que é um hormônio que estimula a degradação proteica, é um hormônio catabólico em relação às proteínas musculares, tá? As proteínas corporais, aí, principalmente as musculares. E do outro lado a gente tem um grupo de hormônios que tem efeitos anabólicos, então a insulina, a testosterona, né? Inclusive a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que dá as características sexuais masculinos para os homens, né? A testosterona é o hormônio que diferencia a composição corporal de homem e de mulher. Naturalmente a mulher tem mais gordura e o homem tem menos gordura, né? E mais massa magra, consequentemente. Isso em função dessa concentração mais elevada, da síntese mais elevada de testosterona. A mulher tem testosterona também, mas em um nível muito mais baixo. Além desses dois hormônios, o GH também estimula a síntese proteica e o GF também. O GF estimula tanto a síntese proteica quanto a tradução proteica. Então o equilíbrio hormonal também vai ser importante para que haja, né? Aqui eu já chamo atenção para uma coisa: o cortisol é um hormônio do estresse. Então as pessoas que vivem estresse crônico tendem a ter uma liberação de cortisol diária mais aumentada. E isso tende a dificultar o processo de hipertrofia muscular. Então o sujeito às vezes lá treina direito, até se alimenta bem, mas o dia inteiro estressado, um trabalho muito estressante, uma vida muito estressante, esse sujeito tem que buscar de alguma maneira amenizar esse processo de estresse crônico que ele vive para ajudar também no processo de hipertrofia. Aqui nesse slide a gente vê aqui a ação do cortisol, né? O cortisol ele é complicado nesse aspecto, porque ele estimula a expressão gênica de proteínas, né? Essa MAFBX, MURF aqui são proteínas chamadas de ubiquitina ligases, né? E a ubiquitina proteosomo é um complexo proteico na célula muscular que degrada a proteína. Então a ação do cortisol, né, lá no núcleo celular, aumenta o catabolismo proteico. E como se não bastasse isso, ele ainda tem ações, aumentando um composto chamado GDP-RED, que inibe a tradução proteica, diminui a atividade da mTOR. Então ele tanto atua aumentando o catabolismo proteico, como atua diminuindo o anabolismo, a síntese proteica. Além disso, ele ainda diminui a atividade da insulina, inibindo uma das etapas aqui da cascata de sinalização da insulina, que também desfavorece aqui a tradução proteica. Então ele atua tanto aumentando o catabolismo como reduzindo a síntese proteica. E isso é importante, né? Eu acabei de falar lá atrás. As pessoas vivem sob estresse crônico, com a liberação mais alta de cortisol, e isso vai dificultar, tá? Por outro lado, né, a gente tem aqui o GH, que tem uma ação aqui a nível nuclear, né, no DNA do núcleo aqui, da célula, que estimulando aqui a transcrição gênica para que ocorra a síntese proteica. A gente tem o IGF, a insulina aqui, o IGF aumentando a transcrição e aumentando a tradução proteica. A leucina ativando aqui a via mTOR, também aumentando a tradução proteica, né? E a testosterona, que tem seu receptor aqui no citosol, né? Um hormônio lipídico, ele atravessa a membrana celular é uma bicamada lipídica, então ele consegue atravessar, se ligar no seu receptor, e lá no núcleo, então, ele estimula a transcrição aqui de RNA mensageiro,
para que ocorra a síntese de proteínas, aumentando aí a síntese proteica. A contribuição energética da proteína durante o exercício físico ela é limitada, né? Estima-se que ela não ultrapassaria em torno de 15% da energia toda gás, e os aminoácidos mais oxidados são os aminoácidos de cadeia ramificada. Lá na aula de suplementação eu vou falar separadamente desse grupo de aminoácidos aí, que são os BCAAs, tá? E a utilização então das proteínas como fonte de energia, ela vai ser maior também nos exercícios de alta intensidade e longa duração. Então, exercício mais longo, por que normalmente tende a usar mais proteína nesse exercício mais longo? Porque a nossa capacidade de armazenar glicogênio é limitada. Então, se você vai fazer um exercício que dura 3, 4, 5, 6, 8 horas, essa reserva de glicogênio ela vai se esgotando ao longo de um tempo. E aí acaba você tendo que aumentar a participação da gordura e um pouco a participação das proteínas. É óbvio que se ao longo do treino ou da competição você consegue fazer uma reposição de carboidrato mais adequada, você minimiza o catabolismo proteico, né? Aqui fica essa observação que vai de encontro com o que eu falei. Quanto maior for a depressão do glicogênio muscular, maior vai ser a participação das proteínas como fonte de energia, né? Então, atletas com altos estoques de glicogênio reduzem a participação das proteínas, né? O negócio é entrar no exercício, na competição com as reservas repletas, e se é uma competição, um exercício de longa duração, fazer reposição de carboidrato para que o glicogênio também seja gasto mais lentamente, você melhora a performance e também ajudando a diminuir o catabolismo proteico. Em relação às recomendações de gestão diária, né? Aqui eu coloquei para gente a recomendação normal de sedentário. Então, a pessoa que não faz exercício físico nenhum, recomendado aí 0,8 gramas de proteína por dia, tá? 0,8 a 1 grama de proteína por dia, por quilo de peso, ou 10 a 35% do valor energético total. Isso de acordo com as DRIs. Para atleta de força de endurance, né, as recomendações que a gente tem na literatura são todas maiores comparadas à recomendação para sedentários, né? Por quê? Porque o atleta vai ter uma síntese proteica maior, ele vai ter uma degradação proteica maior, então a ingestão maior é importante para recuperar isso, e além disso, uma ingestão maior vai ajudar na recuperação muscular. Então, o atleta ou o desportista, ele se beneficia de uma ingestão proteica acima daquela que é a usual de um indivíduo sedentário, tá? Em relação a quantidades recomendadas para atletas, eu vou colocar algumas recomendações. Eu coloquei 3 aqui. Então, a primeira aqui, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Está nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, publicado em 2009. Lá eles diferenciam para atletas de endurance, tá? E atletas de força. Vocês vão ver que as outras duas que eu vou mostrar não tem essa diferenciação. Então, é recomendado lá entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, no caso de atleta de endurance, tá? Se a gente observar com aquele valor anterior que eu mostrei ali, né, se a gente pega o topo da recomendação aqui, é o dobro, né, 100% a mais, tá? E para atletas de força, né, aqueles que praticam exercício de força com musculação, um pouco a mais ainda, 1,6 a 1,7. Porque esse tipo de exercício ele estimula mais a síntese proteica e, consequentemente, um aporte um pouco maior de proteína vai fazer com que você aproveite o estímulo do exercício para a síntese proteica. Você tem uma pequena utilização de proteína como fonte de energia nesse exercício, mas a síntese proteica fica aumentada após esse exercício por um período relativamente longo, tá? Essa recomendação aqui saiu esse ano, agora de 2017, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Então, nela não faz distinção entre atleta de força e de endurance, tá? A ingestão diária aqui é recomendada entre 1,4 e 2 gramas, então um pouco maior do que a anterior que a gente viu. Então, entre 1,4 e 2 gramas por quilo de peso por dia seria o suficiente para atender a grande maioria dos atletas. Ela ainda coloca o seguinte, que uma alta ingestão de proteínas, o que ela está chamando de alta ingestão de proteínas? Entre 2,3 gramas e 3,1. Olha só que os valores, né? Isso pode ser necessário para maximizar a retenção de massa livre de gordura em atletas de força
durante períodos de dieta hipocalórica. Então o sujeito está lá num período, por exemplo, de emagrecimento, de redução de gordura corporal, de definição muscular. Nesse período, uma ingestão acima dessas recomendações que seriam gerais, né, pode ser necessário para o sujeito manter, né, não perder massa magra, massa livre de gordura nesse período. Né? E eles ainda colocam que há novas evidências indicando que uma alta ingestão de proteínas, o que ele está falando em relação à alta aqui? Mais que 3 gramas por quilo por dia pode favorecer a perda de gordura em indivíduos engajados em treinamento resistido. Normalmente isso é voltado para quem está engajado em treinamento resistivo de alta intensidade mesmo, né? Não é o que a maioria das pessoas fazem, por exemplo, nas academias, não. Então está surgindo aí, né, quando a gente observa essas recomendações aí, possibilidades de utilização maiores de proteínas em situações específicas. Além disso, ela recomenda uma ingestão de 0,25 gramas por quilo ou 20 a 40 gramas por refeição, dizendo que isso pode maximizar a síntese proteica. Aí depois eu vou falar um pouco sobre o timing protein, né, a distribuição da proteína ao longo do dia. Então tem sido uma tendência, já tem um número bom de estudos mostrando que se você fraciona a proteína de maneira mais regular ao longo do dia, isso pode favorecer o processo de síntese proteica e hipertrofia muscular. Ela coloca aqui que é importante tentar fornecer 0,7 a 3 gramas de leucina em cada refeição. A leucina é um aminoácido que tem uma ação direta na tradução proteica por estimular a proteína mTOR e, consequentemente, estimular a tradução proteica. Então, o ideal é que toda refeição tivesse pelo menos 0,7 gramas. Alguns autores colocam na literatura que há um chamado gatilho de leucina, né? Uma quantidade a partir da qual você teria um estímulo, né? Uma maximização dessa síntese proteica, que seria entre 3 e 4. Mas a gente já viu que em alguns estudos que com valores menores de leucina se atingiu a síntese proteica máxima, desde que a qualidade da proteína tenha sido alta, tá? E além disso, ela sugere aqui distribuir a ingestão de proteínas em refeições a cada 3 a 4 horas. Então, evitar espaçamentos muito longos, né, entre uma refeição e outra, e a cada 3, 4 horas você dá uma dose de proteína dessa para manter essa síntese proteica mais elevada ao longo de todo o período de recuperação muscular. O Colégio Americano também atualizou seu position agora em 2016 e ele recomenda entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? E 0,3 gramas de proteína por quilo de peso por refeição também. Então, estimulando também essa distribuição de proteínas ao longo do dia de maneira mais igualitária, mais regular. Esse gráfico aqui é de um estudo mais antigo, mas ele mostra para a gente aqui, ó, né, que realmente o aumento da ingestão proteica em atletas, ela favorece o atleta, né, porque melhora a síntese proteica, né. Aqui, se a gente olha aqui, foi testado aqui três situações de injeção de proteína, uma com 0,9 gramas de proteína por quilo de peso por dia, outra com 1,4 e outra com 2,4. Comparando pessoas sedentárias e atletas de força. A gente observa que o sedentário, se você dá 0,9, ele atingiu aqui esse valor de síntese proteica. Quando aumenta a ingestão dele para 1,4, muda nada, né? Tem um aumento aqui absoluto, mas do ponto de vista estatístico isso não variou nada. Aumenta ele para 2,4, também é a mesma coisa. Então não adianta para uma pessoa que não está engajada em exercício físico ficar comendo muita proteína pensando em aumento de síntese proteica e hipertrofia muscular. Agora, para o atleta de força, não. Mesmo com a ingestão igual do sedentário, pelo estímulo dado pelo exercício, ele já tem uma síntese um pouco maior. Mas quando você aumenta ele de 0,9 gramas por quilo por dia para 1,4, a gente já tem um aumento significativo. Então, se eu ficar dando uma quantidade muito baixa, eu estou prejudicando esse sujeito, porque ele não vai estar atingindo a síntese proteica máxima, que foi o estímulo induzido pelo exercício físico. Por outro lado, ó, quando passa de 1,4, isso considerando esse estudo, né? Quando passa de 1,4 para 2,4, também não houve mudança significativa. Ou seja, tem um platô, né? Não adianta você começar a aumentar indefinidamente sua injeção de proteína, que
você não vai efetivamente aproveitar isso para a síntese proteica. Pensando em síntese proteica, né, aquelas recomendações ali que vão de 1,2 a 2, normalmente elas são suficientes para o sujeito alcançar a síntese proteica máxima, tá? Esse gráfico aqui também mostra algo parecido com o que a gente viu, só que aqui o autor colocou um grupo de sedentários, um grupo de atletas de endurance, tá? E um grupo de atletas de força. E ele começa com 0,5 e vai até aqui 2,5 gramas de proteína por quilo. Então a gente vê que uma quantidade muito baixa, 0,5, prejudica até o sedentário. A gente vê que o sedentário, a partir de 0,9, não melhora em nada, então não precisa dar mais que isso. O atleta de endurance, ele aumenta de 0,9 aqui para 1,4, mas depois não aumenta. E o de força vai aumentando aqui até 1,7 e depois não aumenta mais. Então o atleta de força parece que realmente se beneficia de um pouco mais. Mas a gente viu que as recomendações mais novas ali não diferenciam, né? Elas colocam lá entre 1,4 e 2 e a outra entre 1,2 e 2. Então, se o sujeito está fazendo uma dieta para hipertrofia, a gente já sabe que a dieta é hipercalórica, então o volume alimentar é maior. A tendência é que a gente fique próximo do teto daquela recomendação e aí atinge aqui as necessidades do sujeito. Outra coisa importante é que a necessidade do sujeito que está em início de fase de hipertrofia tende a ser maior em relação àquele que já está na fase final. O sujeito que já está treinado, ele tem menos condições de aumentar a massa muscular, porque ele já desenvolveu muita massa muscular. Então a gente vai aumentando, tendo hipertrofia, mas vai chegando um ponto que os ganhos ficam cada vez menores e vai o sujeito atingindo a estabilidade. Agora aquele lá, começou na academia hoje, ele tem ainda muito para desenvolver. Então no começo desse processo, colocar as quantidades mais próximas do teto da recomendação é mais importante do que no final. Né? Em relação ao time protein aí, né, a distribuição dessa proteína aí ao longo do dia em determinados momentos, a gente tem algumas recomendações na literatura, e isso vem aumentando, vem se consolidando, né? Então, de acordo com o Phillips aqui e o Van Loon, eles dizem que a ingestão pré e durante o exercício, a gente não tem tanto estudo relacionando a ingestão pré-exercício, tá? Mas pós-exercício tem muito estudo mostrando que a síntese proteica é melhorada quando você adiciona a proteína logo após exercício, né? E se você conseguir ainda adicionar a proteína de absorção rápida, isso pode ser melhor ainda, né? Embora já tenha estudos que recomendam também uma ingestão, nem que seja um pouco menor de proteína no pré-treino, tá? Mas as pesquisas no pré-treino ainda são menores em termos de número em relação ao do pós-treino. Esse estudo aqui, ó, foi um estudo feito em 2009 e o autor verificou que a ingestão de 20 gramas de proteína seria o suficiente para otimizar a síntese proteica no pós-treino. O que ele fez? O sujeito fizeram o exercício resistido e após o treino ele foi dando, né, em cada etapa, em cada teste, ele testou aqui quantidades diferentes. Então, que 0 de proteína, 5, 10, 20 e 40. Não foi feito por quilo de peso, foi valor absoluto. O que a gente observa? 0, a síntese proteica ficou mais baixa. 5 já aumentou. 10 aumentou mais ainda, mas daqui de 5 para 10 o aumento não foi significativo, mas a gente vê uma curva bem ascendente. De 10 para 20 um aumento significativo, agora de 20 para 40 não. Então ele mostrou que com 20 gramas de proteína de alto valor biológico, esse é um detalhe importante, que aqui ele usou proteína do ovo, tá? Nessas 20 gramas tem 8,3 gramas de aminoácidos essenciais, tem 1,7 gramas de leucina. Então, com esses 20 gramas aqui de proteína de alto valor biológico, já foi suficiente para atingir. Né? Daí que a gente vê aquela coisa lá de 20 a 40 gramas de proteína por refeição, 0,3 gramas de proteína por refeição, né? 0,3 gramas, se o sujeito pesa 80 quilos, são 24 gramas, acaba batendo mais ou menos com o que a gente está vendo nesse slide aqui. Aqui para a gente ter uma noção em termos de quantidade, olha só, eu coloquei vários alimentos aqui, a quantidade de proteína que eles têm em 100 gramas e quanto desse alimento a gente precisa ingerir para estar consumindo 20 gramas, né? Então, por exemplo, as carnes aqui são todas proteínas de alto valor biológico. Ó, pegando aqui, eu vou pegar alguns exemplos. Patinho grelhado,
56 gramas já seria o suficiente para eu atingir 20 gramas, né? Clara do ovo, preciso de 150 gramas de clara de ovo, aproximadamente 5 claras, né? Pernil assado, uma carne de porco magra, né? Pernil não, o lombo assado com a carne de porco mais magra, 56 gramas. Pernil tem um pouco mais de gordura e um pouco menos de proteína, 62 gramas, tá? Peito de frango grelhado sem pele, que é um dos mais usados, 62 gramas e meio já seria suficiente para eu estar ingerindo aqui isso do peito de frango grelhado, né? Se eu fosse usar alimento vegetal como arroz e feijão, que a combinação de arroz com feijão, 2 partes de arroz para 1 de feijão, a proteína resultante dessa combinação é de alto valor biológico, eu precisaria de 800 gramas de arroz, 417 gramas de feijão para chegar aqui próximo de 20 gramas, né? Fica mais difícil. No pós-treino também a gente tem algumas recomendações específicas, né? O ILC que recomenda 20 a 25 gramas de proteína, mais carboidratos na refeição. A ISSN de 2010 recomendava entre 0,2 e 0,5, né? A gente viu agora que ela passou essa recomendação para 0,25, né? Colocou comum, e lá ela fazia uma recomendação de colocar carboidrato junto com a proteína na razão 3 a 4 para 1. Então, se eu vou colocar 20 gramas de proteína, por exemplo, colocaria aí 60 a 80 gramas de carboidrato junto. Isso de preferência nos primeiros 30 minutos, né? Para iniciar essa recuperação o mais rápido possível. E aproveitar esse momento pós-treino, que você ainda tem um fluxo sanguíneo aumentado para a célula muscular, você tem mais transportador de glicose que ajuda na captação de carboidrato, que é um fornecedor de energia, né? Você potencializa ali a liberação de insulina, que também ajuda na captação de aminoácidos, consequentemente na síntese proteica. Nesse slide aqui a gente vê aquilo que eu falei lá, da questão do gatilho de leucina. Como a leucina é um aminoácido que ativa a proteína mTOR e consequentemente ela tem uma ação na síntese proteica, a gente vê aqui, os autores estimando aqui que entre 3 e 4 gramas de leucina seria uma dose ideal para você sempre atingir a faixa de leucina necessária para maximizar a síntese proteica. Mas volto a dizer, né? Você viu, a própria Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva colocou de 0,7 a 3 gramas em cada refeição. E se a gente pegar aquele estudo de 2009 lá, que o autor colocou proteína do ovo após o treino, com 20 gramas ele já otimizou a síntese proteica. E lá não tinha 3 gramas de leucina. Mas é um aminoácido que tem ganhado relevância. Esse estudo aqui é um estudo que já está clássico aí na literatura, onde o autor verificou se a distribuição da ingestão proteica fazia diferença. O que ele faz? Ele usou o whey, né? O que ele fez? Ele pegou 24 homens treinados, saudáveis, dividiu em 3 grupos de 8 e os sujeitos fizeram exercício físico, e após o exercício físico, ele controlou a ingestão de proteína dele durante 12 horas. 12 horas pós-treino, tá? Ele deu 80 gramas de whey protein isolado, e esses 80 gramas foram divididos em frações diferentes. Então, por exemplo, um grupo ingeria ela muito fracionado. O que era muito fracionado? Como ele tinha que dar 80 gramas em 12 horas, ele deu 8 doses de 10 gramas a cada 1h30. 8 vezes 1,5 dá 12, né? Então, no período de 12 horas, a cada 1h30, consumia-se 10 gramas de proteína. O de fracionamento intermediário, ele deu 4 doses de 20 gramas, então 80 gramas também, a cada 3 horas. Então, acabou o treino, 20 gramas de proteína. 3 horas depois, 20, mais 3, 20, assim por diante. E o pouco fracionado, ele deu 2 doses só. Acabou o treino, 40 gramas. 6 horas depois, mais 40 gramas. E ele avaliou aí a síntese proteica. Aqui está o esquema, né? O pouco fracionado, 40 e 40. O intermediário, 20, 20, 20, 20 a cada 3 horas. E o muito fracionado aqui, 10 gramas a cada 1h30, tá? Aí ele faz a biópsia, né, e verifica lá a síntese proteica. Então, o que a gente vê aqui? A síntese proteica aqui no período de repouso, no período de 1 a 4 horas, 4 a 6 e 6 a 2. Aqui é o pouco fracionado, né, de 6 em 6 horas, aqui de 3 em 3, e aqui de 1h30, 1h30. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, ó, o grupo que consumiu as 20 gramas a cada 3 horas, ó, ele aumenta a síntese proteica e mantém essa síntese proteica no mesmo nível, mais elevado, ó, praticamente durante as 12 horas. O grupo que tomou 40 gramas a cada 6 horas, ó, ele aumenta no pós-treino, mas não é nem igual a esse,
E quando chega aqui, ó, de 4 a 6 horas, ele já perdeu síntese proteica. Aqui já está dando uma dica para gente que assim, é melhor comer um pouco de cada vez do que comer tudo de uma vez só. Mais ou menos seria isso. Aí depois, com 6 horas, ele toma de novo uma dose, mas a síntese proteica não volta lá para cima, ó. Então, manter uma ingestão mais regular, em quantidades mais semelhantes aqui, seria interessante. E o outro que faz a cada 1h30, que fraciona muito, também perde um pouco, ó. Ele mantém a síntese mais ou menos igual ao longo do processo, ao longo do período, mas sempre num nível um pouco mais baixo. Aqui embaixo ele contabiliza a síntese proteica no período de 1 a 12 horas. Então, aquele que consumiu de 3 em 3 horas apresentou uma síntese proteica total maior. Aí ele coloca, né, que durante um período de recuperação de 12 horas, após uma sessão simples de exercício resistido, a ingestão de 20 gramas de whey protein a cada 3 horas foi o padrão ótimo de ingestão alimentar para promover o aumento da taxa de síntese proteica no presente estudo, né? Algumas coisas que a gente pode pensar é o seguinte: primeiro, que não é normal, se o sujeito não vai terminar o treino e ficar consumindo só proteína durante 12 horas, né? Então seria importante testar isso com alimento, né? Será que se eu fizer uma refeição a cada 3 horas nesse período de pós-treino, eu vou ter uma resposta semelhante? Não sei, mas dá um indício para a gente de que esse fracionamento aí a cada 3, 4 horas, de fato, ele faz algum sentido, né? Pode ser que ele traga benefício mesmo. Por outro lado, se ele não vai contribuir, se ele não vai ser um diferencial para você ter um processo de hipertrofia mais rápido, por exemplo, te atrapalhar também não vai, você pode ter certeza disso. Aqui um outro estudo, né, também avaliando essa distribuição, só que aqui o autor avaliou no período total do dia, né? Então se a distribuição ao longo do dia fazia diferença. Então ele pegou aqui 5 homens e 3 mulheres fisicamente ativos, fizeram 7 dias de dieta com consumo regular de proteína e 7 dias com consumo irregular. Então o mesmo grupo fez as duas coisas, e entre um teste e outro ele deu 30 dias de washout, tá? Como é que ficou aqui, ó? O que fazia a ingestão irregular consumia 10,7 gramas, assim, em média, né, no café da manhã, 16 no almoço e 63 no jantar. Ao todo, consumindo 90 gramas de proteína no dia. E o que fez a ingestão regular era 31,5 no café da manhã, 29,9 no almoço e 32,7 no jantar. Ou seja, consumia mais ou menos a mesma coisa. Os dois grupos consumiram quantidades iguais de proteínas ao longo do dia. Só que a cada refeição ele consumia uma quantidade diferente e o outro consumia mais ou menos a mesma quantidade em cada refeição. Aqui a síntese proteica no dia 1 e do dia 7 de cada tratamento, né? Considerando aqui aquele que fez a ingestão regular e o que fez a ingestão irregular. Isso aqui para o café da manhã, aí a gente já vê que é o grupo que consumia 30, né, voltando aqui, 31,5 gramas contra 10,7. Então esse grupo que teve uma síntese proteica pós café da manhã melhor do que esse grupo, já era esperado, porque a ingestão era maior, né? Mas aqui embaixo é que está o mais interessante, porque aqui é no período de 24 horas. Então no período de 24 horas, que aí contabiliza o efeito de todas as refeições, o grupo que fez a ingestão regular, consumindo mais ou menos a mesma quantidade de proteína em cada refeição, teve uma síntese proteica maior, né, significativamente maior do que aquele que ingeria de maneira irregular. Aí ele fala, né, que o consumo de uma quantidade moderada de proteína de alta qualidade, 3 vezes ao dia, fornece aqui uma medida mais efetiva para estimular a síntese proteica no período de 24 horas que o padrão comum, né, que é a prática comum, que é esse consumo irregular. A gente mesmo que é brasileiro, a gente tem um consumo muito irregular, né? Café da manhã uma quantidade razoável, quando tem um lanche de manhã uma quantidade pequena, no almoço é uma quantidade grande, às vezes o sujeito consome 40, 50% da proteína total do dia dele só no almoço, com uma refeição grande. Aí à tarde também já cai, à noite costuma subir um pouco mais, quando tem uma última refeição costuma cair, então fica oscilando muito. Então, em determinados momentos você consome mais do que você precisaria, em determinado momento você consome menos do que precisaria para manter a síntese proteica estimulada, né? Para a gente finalizar aqui, ó, né, esse gráfico aqui mostra, né, que durante o exercício físico
a síntese proteica diminui e o catabolismo aumenta, né? Mas que depois que você encerra o exercício estimula a síntese proteica e ela vai aumentar e vai ficar aumentado por um período longo, né? Pelo menos 24 horas ela vai ficar acima do basal com certeza, mas pode ser até mais longo. O que é importante a gente ver isso? É que a gente tem que se preocupar com todas as refeições do período de recuperação. Às vezes a pessoa fica preocupada só com a refeição pós-treino. Vai lá, compra até às vezes um suplemento de whey, porque é uma proteína de absorção rápida, de alta qualidade, coloca não sei o que, ou então faz uma ótima refeição com alimentos mesmo. Mas, e o resto? Né? Não basta fazer uma refeição pós-treino bem feita, tem que pensar em todas as refeições do período de recuperação. Por isso que eu destaco aqui, é importante ingerir quantidades adequadas durante todo o período de recuperação. Um pouco a cada refeição, eu estou me referindo a uma quantidade mais adequada, né? O Colégio Americano aqui recomenda 0,3 gramas por refeição. Fechamos essa primeira parte da aula de proteína, depois a gente passaremos aí para a segunda etapa.